Oi, gente, tudo bem? Eu sou Beatriz Pimenta. Hoje vou comentar um pouco sobre um assunto que nem todos têm conhecimento, mas que todo mundo deveria estar ligado. Estou falando sobre a diferença de surdo para deficiente auditivo. Você acha que os dois termos são sinônimos? Pois não é que eu também achava isso? Neste podcast, você vai entender o significado e a diferença entre os dois termos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a deficiência auditiva significa a diminuição na capacidade de ouvir sons em uma ou ambas orelhas. O grau de intensidade também pode variar entre leve a grave. Ou seja, a deficiência auditiva consiste na perda parcial ou total da capacidade de detectar sons, causados devido à má formação por fatores genéticos ou lesões na orelha. As pessoas que apresentam essas características podem ser classificadas como deficientes auditivas. Geralmente, as pessoas que apresentam dificuldade de audição se comunicam pela linguagem falada e podem fazer uso de aparelhos auditivos, implantes cocleares e entre outros. Já a surdez é definida pela OMS como a perda completa da capacidade de ouvir em uma ou ambas as orelhas. Normalmente, um indivíduo surdo tem perda auditiva profunda e costuma usar a língua de sinais para se comunicar. Tanto a deficiência auditiva quanto a surdez podem ser categorizadas de acordo com o nível de gravidade de cada. Existem 4 tipos de perda auditiva: a leve, moderada, severa e profunda. A leve, a pessoa só consegue detectar sons a partir de 26 e 40 decibéis. Ela costuma entender a fala em grande parte das situações, mas costumam ter dificuldades em ambientes que apresentam muito ruído no fundo. Os aparelhos auditivos são bem úteis nesse caso. Já a perda auditiva moderada, a pessoa só consegue detectar sons entre 41 e 60 decibéis, sendo difícil conversar com outra pessoa em ambientes com muito ruído. Mas com toda certeza, os aparelhos auditivos também ajudam nesse caso. Na perda auditiva severa, a pessoa só ouve sons acima de 61 a 80 decibéis, não conseguindo ouvir normalmente com aparelhos auditivos. As próteses podem fornecer melhorias para a compreensão da fala. E já a perda auditiva profunda é quando não se consegue ouvir um som abaixo de 90 decibéis. Algumas vezes, pessoas com perda auditiva profunda não ouvem absolutamente nada. Utilizar aparelhos auditivos potentes podem ajudar a ter uma audição melhor em alguns casos. Em outros casos, a forma de comunicação também ajuda, como a linguagem de sinais ou a leitura labial. Mas vale lembrar que o aspecto cultural é muito diferente da definição médica e não pode ser ignorado. Nesse sentido, ser surdo ou ter deficiência auditiva não está relacionado com o quanto você consegue ouvir, e sim com a maneira como você se reconhece. As pessoas que se identificam com a cultura surda utilizam língua de sinais e participam ativamente da comunidade, se considerando surdas. Para elas, a perda auditiva é encarada como uma forma diferente de aproveitar o mundo, e não como uma deficiência que os limitam de ter uma vida como qualquer outra. Por outro lado, aqueles que não se identificam com a cultura dos surdos são considerados deficientes auditivos. Depois dessa explicação, acho que conseguimos ter uma noção como a surdez e a deficiência auditiva são conceitos diferentes e que não existe uma definição única para dizer que alguém é surdo ou deficiente auditivo. Embora o conceito médico seja o mais utilizado no mundo todo, cabe a nós respeitar a percepção de cada um e a forma como ele se define. Então fica ligado. Beatriz Pimenta para a Rádio Nick.